Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo de número 5. Romanos 5 e o versículo de número 8. Glória a Deus. Quem não achou, acompanha aqui no telão, né, irmão? Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Vou ler de novo para gravar. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Que Deus nos ama, isto é um fato. Não há nenhuma discordância dizer que Deus não nos ama. Deus ama. Deus nos ama. Isso é fato. Não há como discordar disso. Deus nos ama. E o tanto que Deus nos ama é impossível descrever. João 3,16 diz que Deus tanto nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas observe que a palavra ali, Deus amou de tal maneira, porque não achou-se uma palavra que pudesse dar o tamanho do amor de Deus. Deus tanto amou, Deus amou de tal maneira, é um grande amor de Deus. Um poeta disse que se alguém fosse ilustrar o amor de Deus, se alguém fosse dizer o tamanho do amor de Deus, e usasse todo o universo como tela, e usasse todas as águas dos oceanos como tinta, e todas as árvores que existem na terra como pincel, ainda assim não poderia pintar o tamanho do amor de Deus. Deus ama. Isso é um fato. Deus nos ama. E esse capítulo de número 5 de Paulo aos Romanos, ele traz algumas coisas muito importantes de que Deus está nos amando. Deus nos amou, Deus está nos amando e vai permanecer o seu amor para conosco. Logo no primeiro versículo diz a carta de Paulo aos Romanos que temos paz com Deus. Ah, meu irmão, nós temos paz com Deus, por intermédio de Jesus, nós temos paz com Deus. E no versículo 2, nós vemos que nós temos também acesso à graça. Nós temos paz com Deus, fomos reconciliados e ainda temos acesso à graça pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. E também, meu irmão, ainda no versículo 2 diz que nos gloriamos na esperança da glória. Nos gloriamos na esperança da glória. E se você descer um pouquinho mais, lá no versículo 9 até o 11, você vai observar que em um tom escatológico, Paulo está dizendo que Deus ainda vai demonstrar o seu grande amor para conosco, nos livrando da ira futura que há de vir sobre todos os homens. Então é um fato, Deus te ama. Romanos 5 prova que Deus nos ama. Agora, é muito importante o versículo que li, porque disse assim, ó, Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Você era pecador, você não merecia este amor, mas Cristo amou, Deus amou. A Trindade amou você, mesmo sendo pecador. Quando o texto está dizendo isso, está dizendo que você não merecia ser amado, mas Ele te amou assim mesmo. Se você está aqui na igreja, não é porque você era melhor do que outra pessoa, não é porque você era mais digno que alguém, não,
é porque o amor de Deus te alcançou. Foi graça de Deus, foi amor de Deus. Não é por mérito ou merecimento, é por graça, por amor de Deus. Não é que você é mais bonito ou tem algo a mais a oferecer. Não, é porque Deus te amou, mesmo ainda sendo pecador. E a Bíblia diz: Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos. O que o texto está dizendo quando ainda éramos fracos? Porque não tínhamos forças para se salvar. Nós não tínhamos como correr atrás da salvação. Nós não tínhamos aptidão de caráter, moral para buscar a salvação. Nós éramos fracos. Tem gente que acha que é salvo porque ele buscou a salvação. Eu estou na igreja, pastor, mas foi porque eu fui atrás de ser salvo. Fui eu, pastor, que fui buscar a Deus. Engano seu. Foi pura graça de Deus. Foi Deus que abriu a porta e colocou bem na sua frente. Só faltou te dar um tapa na nuca e te derrubar lá dentro. Não é porque você acha que eu procurei, ergui os olhos e procurei aonde estava a porta, e quando encontrei eu corri até ela. Mentira. Você não tem forças para ir até esta porta, se não for o Espírito Santo que te pega pela mão e te leva até a presença de Deus. Você nunca encontrará o Cristo vivo. Me impressiona a jactância e orgulho de algumas pessoas, pensando ser melhor do que alguém, porque você não tem forças nem para buscar a sua própria salvação. Ai, Jesus, tem pena de nós. Nós éramos fracos, diz a Bíblia. Nós não tínhamos forças. Nós éramos incapacitados moralmente. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6 e versículo de número 22, que éramos escravos do pecado. Você sabe o que é escravo do pecado, irmão? Olha aqui, ó. Agora libertos do pecado. Antes nós éramos escravos do pecado. Você sabe o que é um escravo, irmão? Escravo é alguém que não tem aptidão, não tem voz, não tem liberdade. Quem manda nele é o pecado. O pecado subjugou e faz dele o que bem quer. Éramos escravos do pecado. Como poderíamos, sendo escravos, recorrer a Deus? Se não fosse poder de Deus, se não fosse graça de Deus, se não fosse intervenção divina. Foi Deus que te trouxe aqui. Você está aqui porque Deus quer você aqui. Essa oportunidade que você tem é porque Deus quis que você tivesse. Aleluia, Deus te ama e por isso você está aqui. Deus nos amou. Cristo morreu por nós quando ainda éramos ímpios, inimigos de Deus. Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 7 vai comprovar que você era inimigo de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem pode ser, nem pode estar. Você era levado pela sua natureza carnal, pela sua escravidão ao pecado, então você se fez inimigo de Deus. Mas mesmo inimigo de Deus, mesmo pelejando contra Deus, mesmo correndo contra Deus, Deus te amou a si mesmo. Deus amou você. Deus quis você. Mesmo sendo conduzido, arrastado pela natureza carnal, Ele quis você, Ele te amou mesmo assim. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ama maus e bons. Lá no Evangelho de Mateus, Deus não te ama mais. Uma coisa que a pessoa precisa aprender: Deus não te ama mais quando você está bonzinho, e nem te ama menos quando você está malzinho. Tem gente que tem uns pecadinhos de estimação, e daí quando ele faz aquele erro, quando ele comete aquele erro, ele fala: oh, Deus não me ama mais. Quando ele acerta, ele pensa: agora Deus está olhando orgulhoso de mim, porque eu estou bem. O amor de Deus nem aumenta e nem diminui, Ele é o mesmo amor. Deus te ama.
Quando você está forte, Deus te ama. Quando você está fraco, Deus te ama. Simples assim, Deus te ama e ponto final. Aleluia. Nós éramos pecadores. E como pecadores, a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, que todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não tem como. Todos extraviaram. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Sabe o que é Deus olhando do céu na terra e não ver um justo? Não é alguém que pratique justiça. Não há um bom. Não há um que dê para usar como exemplo. Não há um sequer. Todos pecaram. Todos estão destituídos. Todos estão jogados fora. E Deus amou você. Deus quis amar você. O plano de Deus foi resgatar você mesmo assim. Deus enviou Jesus para salvar, para buscar e salvar o que se havia perdido. Para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por que eu viria salvar quem já estava salvo? Não há um motivo sequer em você para você se orgulhar de sua natureza. Não há um motivo sequer em você para você olhar em você e achar que tem capacidade de se aproximar de Deus pela sua justiça. Você só pode se aproximar de Deus por causa da justiça de Cristo, por causa do amor de Deus. Deus prova o seu amor quando ainda éramos indignos por causa do pecado, quando ainda éramos escravos do pecado, expulsos da presença de Deus, destinados à morte e morte eterna, mas Ele nos amou e nos trouxe à sua presença. Glória a Deus. Mas sabe o que é mais importante? Este amor que eu estou falando não é só para te tirar da posição de pecador para a posição de salvo. Não, não é. Se você entende assim, você não compreendeu ainda o Evangelho. O amor de Deus não é só para te tirar de posição de pecador, a ex-pecador, agora um salvo. Só isso. Salvo. Estou salvo. Estou salvo. Que bom, estou salvo. Não é só isso. O amor de Deus não é só para isso. Não é só para te tirar do pecado e te colocar na posição de salvo. Ele quer mais na sua vida. Ele quer se relacionar com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer que você converse com Ele. E se você permitir, Ele vai conversar com você. O amor de Deus vai além de simplesmente tirar da podridão do pecado. Ele quer viver com você. Ele quer te dar uma vida plena. Ele quer trazer o céu para a sua casa. Aleluia. No versículo 2 que nós lemos, Ele nos concedeu acesso à graça. Essa graça está manifesta em nossas vidas. Essa graça, ela nos dá aproximação de Deus e relacionamento com Deus. Irmão, nós estamos falando de um Deus. Nós estamos falando de um Deus que quando Ele desceu no monte, o monte fumegou. Estava decretado: não toca no monte, o teu animal não deve tocar no monte, ninguém se aproxima do monte onde Deus está, porque aquele que tocar no monte morrerá. O povo, que era um povo santo, bem melhor do que nós nos dias de hoje, o povo disse: vai lá, Moisés, fala com Deus, e depois tu transmite para nós, porque se nós chegar perto, nós morremos. É desse Deus santo e poderoso que nós estamos falando. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer que você vá até Ele e não tenha medo. Por quê? Porque Ele te deu uma posição de filho. Ei, irmão, de escravo do pecado para filho de Deus.
Irmão, dê glória. Te tirou do pecado e te colocou de filho de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 1 e versículo 12. Glória a Deus. Mas a todos que o receberam, receberam Jesus. Todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Por causa da morte de Cristo na cruz e sua fé colocada em Cristo, você tem o direito de se tornar filho de Deus. Os discípulos chegaram até Jesus e disse: Senhor, tu ora, como tu ora? Ensina-nos a orar. E Jesus disse: vocês vão orar dessa forma. Mateus capítulo 6 e versículo de número 9, não precisaria nem colocar, porque todo mundo sabe o que está escrito, né? O que está escrito lá em Mateus 6 e 9? Quem sabe? Pai nosso que estás no céu. Jesus falou: vocês vão orar assim: Pai nosso. Vocês vão chamar o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, de Pai. Pai nosso que estás no céu. Você é filho, irmão. Você foi adotado em Cristo. Romanos 8 e 15. Você não é escravo do pecado mais. Você não é escravo da lei. Você não é escravo de ninguém. Você é livre, livre em Cristo e filho de Deus. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 16, a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. Aleluia. O próprio Espírito testifica dentro de você. O diabo sempre vai dizer: você não é filho, você é pecador, você é escravo. Mas o Espírito Santo de Deus vai dizer para você: você é filho. Você é filho, você é filho, você é filho. E o pastor está pregando hoje, está dizendo: você é filho de Deus, você é filho de Deus. Queira o diabo ou não, você é filho de Deus. Tome posse dessa palavra. Leve isso para casa, você é filho de Deus. Aleluia. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, você vai ver que nós estamos abençoados em Cristo, nós estamos eleitos em Cristo, nós somos redimidos em Cristo. Capítulo de número 2, versículo 6, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, nós estamos muito bem posicionados. No versículo 19 diz que agora nós não somos desse mundo, nós somos família de Deus, concidadãos dos céus. Olha o quanto Deus te amou. Olha o quanto Deus te ama agora. Olha como você está bem. É hora de você levantar essa cabeça e olhar para cima, olhar para frente, porque Deus te colocou bem posicionado como família de Deus, filho de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo de número 4 e versículo de número 16. Olha só o que diz a Bíblia. Eu estou gostando de pregar assim, hein? Deus é bom, pai. A irmã já sorta o versículo ali, os irmãos já lê. É de Deus esse negócio, irmão. Você vai levar uma avalanche de Bíblia cada vez que for pregar aqui, irmão. Vai ser Bíblia até você se convencer. Hebreus 4,16. Aproximemo-nos com confiança diante do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Apresentar-se diante do trono da graça com confiança. Você não precisa ter medo. Você pode se aproximar de Deus com ousadia, cabeça erguida, irmão. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque Cristo é bom. Porque eu sou santo? Não, porque Cristo é santo. A Bíblia diz em Efésios que você é agradável a Deus em Cristo.
Quando Deus olha para você, não vê um pecador, Ele vê a justiça de Cristo. Porque se Ele visse um pecador, Ele te matava. Ele vê a graça de Cristo, a vida de Cristo, o poder de Cristo, a salvação de Cristo. Deus te fez agradável através de Cristo. Ele sente prazer em você por causa de Cristo na sua vida. Aleluia. Deus de maravilha, Deus de poder. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Aí o próprio versículo 2 ainda diz que nós temos alegria na esperança. Alegria na esperança. Deus é fiel, irmão. Deus é poderoso. Deus é poderoso, irmão. Você não tem motivo para andar triste, irmão. Não. Você não tem motivo para andar tristonho, abatido, cabeça tinhosa. Quem vive olhando para baixo é porco, irmão. Você não é porco, você é águia. Levante essa cabeça. O Senhor colocou uma posição de glória na sua vida. Se você não tem nada para se alegrar nessa vida, se alegre na esperança da glória. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Alegria no Espírito. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Se você tem Deus na sua vida, se você faz parte do reino de Deus, você precisa ter a alegria do Espírito Santo em você. Aleluia. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Aleluia. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 12. A Bíblia diz que temos que nos alegrar na esperança. Você tem se alegrado na esperança da glória? Para onde estão voltados os seus olhos? Os seus olhos estão voltados para as pessoas? Seus olhos estão voltados para os políticos? A sua esperança são as coisas desta vida? Você quer se alegrar com o dinheiro, com fama, com riquezas daqui, com coisas daqui? Coitadinho de você. Paulo chama você de miserável. Se você quer viver sorridente, alegre, causando inveja no diabo e em todo quanto é ímpio por aí, alegre-se na esperança da glória. Porque daí não importa as circunstâncias, os momentos, o que você está passando o tempo todo, se olha para você e vê Cristo na sua vida, se vê a alegria do Espírito Santo. Eu não consigo entender crente que vive emburrado a vida inteira, irmão. Sempre está com uma cara fechada por um problema ou por outro. Você nasceu para ser alegre. O reino de Deus é alegria. Aleluia. Agora, irmão, Romanos capítulo 5, versículo 3, tem algo interessante. Eu quero correr porque a voz do pregador meio que sumiu. Então, eu vou dar uma corrida aqui, porque senão acaba a mensagem sem que o pregador acabou a voz, né? Aí não termina o sermão. Mas o capítulo que nós lemos, o versículo 2 diz que é para alegrar na esperança da glória. Mas no versículo de número 3, já diz assim, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você gosta de tribulação, irmão? Você gosta de passar provação? Você gosta de passar prova? Não gosta, né? Mas o Paulo está dizendo que é para nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação vai produzir perseverança, e a perseverança vai produzir paciência, esperança, experiência, e por fim vai produzir esperança. Crente que não passa prova, irmão, não tem vitória. Fácil de fazer conta. Não passa a prova, como é que vai ter vitória? É tipo, vai fazer uma faculdade, não quer passar na prova, não vai ter diploma.
não vai ser formado. Pastor, mas eu quero ser formado, eu quero ser aprovado. Então estuda. Manual. Manual está aqui. Isso aqui é o único jeito de você passar pela prova, irmão. Estudando o manual. Vai ver a tentação de Jesus. O manual decorado. O diabo vinha, dele. Veio de novo, toma. Terceira vez, está aqui. Quer vencer? Bíblia. Bíblia. E recomendação do pastor: quando for ler a Bíblia, ora. Ora e leia a Bíblia. Aí você compreende a Bíblia. Porque pela carne você nunca vai entender isso aqui, irmão. É o Espírito Santo que revela a palavra a você. Nós estudamos isso aqui. Nós estudamos aqui em teologia que a palavra é revelada pelo Espírito e só pode ser revelada ao leitor pelo próprio Espírito. Se você ler como um livro, nunca vai compreender. Jesus disse para Nicodemos: você é estudioso, mas se não nascer de novo, nunca vai ver o reino de Deus. Nunca vai ver. Pode pegar, olhar para lá, para cá, folhear de todo lado e não vai ver nada. Precisa da iluminação do Espírito. Glória a Deus. Seguindo adiante. Como eu disse, irmão, Deus te amou, te tirando do pecado para a posição de salvo. Na posição de salvo, Deus te ama e te dá uma vida cheia do Espírito, guiado pelo Espírito, pela graça de Deus, recebendo o favor de Deus em tempo oportuno. Você vai até o trono, ora e Deus responde a sua oração. Deus ouve você e te dá a resposta. A Bíblia chega a dizer que se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, tudo que vocês pedirem eu vos farei. Olha que tremendo. Mas não é só isso também, o quanto Deus nos amou. O amor de Deus ainda nos livra da ira futura. A igreja, irmão, ela não é destinada para a ira. A igreja, ela não tem que passar pela tribulação que há de vir sobre os povos. A igreja deve ser livre dessa tribulação. Sabe por que a igreja deve ser salva da ira? Romanos capítulo de número 8, versículo 1. Todo mundo conhece, né? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim, ó: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Se não tem nenhuma condenação, não tem nada para tratar. Já foi absolvido de tudo. Os irmãos ali são advogados. Se não tem nenhuma condenação, quem está sentado no banco de réu? Não tem mais nada. Pode tirar dali. Não tem punição nenhuma, não tem sentença nenhuma, não tem condenação, não tem argumento, não tem prova, não tem nada. Pode tirar. Tira daí. Não estamos em posição de réus. Então por que nós temos que passar por tribulação? Por que nós temos que encarar a ira de Deus sobre a terra? Se nós já fomos salvos em Cristo. Esse é o primeiro argumento. Eu vim para dizer para você que a igreja, ela será levada da terra antes da tribulação. Porque, argumento número 1, capítulo de número 7 do livro de Gênesis, versículo de número 13. Noé foi livre, foi tirado antes do dilúvio. Não começou o dilúvio e Noé saiu correndo atrás da arca. Onde é que eu entro? Onde é que eu entro? Onde é que eu entro? Não. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E nos dias de Noé, Noé foi tirado, foi salvo da tribulação, do juízo, e colocado dentro da arca. Depois veio a tribulação. Argumento número 2. Também no dia dos filhos do homem, será como nos dias de Ló. Ló também foi tirado antes do juízo, antes da cidade ser destruída. A cidade só caiu fogo depois que Ló saiu de lá. Assim também a igreja, ela será tirada da terra antes do juízo. Argumento de número 3. Evangelho de Lucas,
capítulo 21 e versículo de número 36. Pastor prega ensinando, irmão. Eu tenho que colocar coisas dentro da cabeça sua, senão você se perde. Lucas 21 e 36. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho de Deus. Jesus está prometendo escape de todas essas coisas. Não terminou não, tem mais. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 9. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Você não é destinado à ira. Antes da ira de Deus, antes dos cálices de Deus cair sobre a terra, antes das trombetas de julgamento tocarem, a igreja já será tirada. Se você é leitor da Bíblia, e você já leu o livro de Apocalipse, se não leu, eu recomendo que leia. Capítulo de número 1 de Apocalipse, até o capítulo de número 3, nós encontramos a igreja. No capítulo 4, versículo 1, tem uma palavra de Deus a João, subicá. Aquela palavra prefigura o arrebatamento da igreja. E você já não encontra mais a igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 18, não se fala mais da igreja. Vai encontrar a igreja lá no capítulo 19, nas bodas do Cordeiro. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Tanto Deus nos amou. Por que permitiria que fôssemos sofrer na grande tribulação? Também a noiva do Cordeiro. A noiva pertence ao noivo. Se você é um noivo, permitiria que a sua noiva fosse chicoteada junto com gente que não vale nada, para depois tirar ela e dizer: venha, minha amada, como eu te amo? Eu falo: ama, é? E por que permitiu que eu apanhasse tanto? Que não me tirou antes? Se um homem natural faz assim, que dirá Jesus, o justo? A noiva não vai passar por esse julgamento aqui na terra. Esse julgamento é para os ímpios, para aqueles que rejeitaram a Cristo, para aqueles que traspassaram a Cristo e ainda o negam até o dia de hoje. Mas para aqueles que fazem parte da caravana que vai para o céu, estes serão arrebatados e estarão para sempre com Ele. O que diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 17? Observe bem o que diz a Bíblia. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. No versículo anterior, está dizendo daqueles que já dormiram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Mas o que me chama a atenção é o final da sentença: e estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, é um casamento, é uma união que deve perdurar, é uma união que não se quebra mais. A partir do momento que você sair desta terra para ir com o Senhor, nunca mais o mal lhe toca. Esse corpo que agora é mortal, é terreno, ele será transformado em um corpo incorruptível de glória. E nenhum mal, nada poderá lhe tocar, porque agora você faz parte do Cristo vivo. Amém? Eu quero encerrar, já quero pedir para alguém avisar as crianças lá. Alguém vai lá e avisa as crianças que já está terminando aqui, para que eles possam já vir aqui para dentro da igreja. Concluindo, agora que temos a consciência de que Deus tanto nos amou,
sendo ainda nós pecadores, indignos, devedores à carne e ao pecado, e Ele nos amou e nos trouxe a sua presença. E ainda nesta vida aqui, Ele tanto nos ama, que Ele nos guia, que Ele nos guarda, que Ele nos enche de graça, de poder e nos favorece. Quando oramos, Ele nos responde e nos abençoa. E ainda temos a certeza de a esperança da glória, que vamos morar com Deus para sempre. Diante de tudo isso, qual deve ser a sua reação? Qual deve ser o seu comportamento? O que você deve fazer? Se você sabe que uma pessoa lhe ama tanto, que lhe investe tanto em você, o que você faz por ela? A despreza? A ignora? Dá o resto? O que você faz por alguém que te ama tanto? Essa é a pergunta que Deus está lhe fazendo. O que você pode dar em troca? É um fato. Deus te amou, Deus te ama e Deus te amará. Mas o que você faz por Ele? Como prova? Ele provou o seu amor por ti. E o que tu faz para provar que Ele ama? Ah, pastor, num dia, num culto desses, eu entreguei meu coração para Jesus. Entregou mesmo? Foi mesmo, é. De verdade. Jesus está realmente morando dentro do seu coração. Ele tomou todo o espaço dentro de você. Agora você não é mais seu, agora você pertence a Cristo. Agora você pode dizer, como Paulo disse: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. De sorte que não faço o que quero, mas eu faço o que Cristo é. Verdade mesmo. Aleluia. A Bíblia diz, lá em Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 1 até o versículo de número 3: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deus está falando com você. Procure andar de modo digno da vocação que você foi chamado. Não só isso. Hebreus capítulo de número 13 e versículo de número 15. Olha o que a Bíblia diz: assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que declaram publicamente o seu nome. Sua boca pertence a Deus, as palavras que saem dela devem ser louvor a Deus. Deve ser algo que produz vida e que produz louvor a Deus. Não empreste seus lábios para o pecado, para o diabo. Você não pertence mais a si mesmo. Você não pertence mais ao pecado. Você pertence a Deus. Aleluia. Eu poderia ir mais longe, irmão, mas eu quero terminar. Último versículo para nós lermos. A Bíblia diz que somos templo do Espírito. Não sabeis vós que não sois de vós mesmos? Foste comprado por um preço? Vosso corpo não é vosso corpo é o templo do Espírito. Eu poderia ir além, mas você já entendeu. Primeira carta de João, capítulo de número 4 e versículo de número 7, eu quero encerrar. Aleluia. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se coloque de pé, irmão. Você pode ter as melhores intenções, você pode fazer tudo certinho,
Mas se você não tiver amor, você é nada. Você é nada. Você é um mentiroso. O raciocínio de João diz assim: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão que está do lado, é um mentiroso. Como pode dizer que ama a Deus que não vê, se aquele que está do lado ele não ama, não mostra amor? O cristianismo se resume numa palavra: amor. Por isso João disse: amemo-nos uns aos outros. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Amor. Vamos amar, irmão. Vamos provar que amamos a Deus amando o nosso próximo. Vamos não provar, mas tentar provar, fazer um esforço, fazer algo em prol, mostrar alguma gratidão a Deus amando o próximo. Jesus disse para Pedro: tu me amas, Pedro? Ele disse: Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas todas as 3 vezes Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Quer mostrar que me ama? Faz o bem a teu irmão, ajuda teu próximo. Não adianta de nada vir aqui e cantar bonito se não mostra amor pelo teu irmão, se não demonstra em atitude, em realidade o amor. Deus já provou que te ama. Viva intensamente esse amor de Deus na sua vida. Oremos ao Senhor. Deus de maravilha, Deus de poder, tu és fiel, Senhor, tu és grande, tu és tremendo. Tu, Deus Todo-Poderoso, adorado seja o Senhor para sempre. Glorificado és tu, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos por este amor. Deus de toda bondade, Deus de toda justiça. Ajuda-nos, Senhor Deus, a mostrar ao mundo que te amamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.